Oizinho, meu nome é Cauane Bonet e hoje eu vou conduzir você em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Nesse podcast, eu compartilho o meu ponto de vista através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Aos que sempre acompanham o podcast, eu peço as minhas sinceras desculpas pela ausência nos últimos dias. Não sei se vocês perceberam também. Se não percebeu, finge que não percebeu mesmo, continuar assim. Mas eu furei 2 semanas consecutivas, mas justificáveis. Inclusive, eu falei sobre isso lá no Instagram, não vou ficar me prolongando muito. Mas em paralelo aos movimentos que têm acontecido na minha vida, um pouco de pausa também se fez necessário e eu respeitei, como a gente já falou aqui, né? A disciplina da pausa. E em um desses momentos de pausa, almoçando com as minhas amigas, surgiu o título para esse episódio. Que eu não sabia sobre o que iria se tratar o episódio todo, mas eu sabia que em algum momento eu precisava contar o porquê desse título, então eu já quero começar por ele. Nós saímos para almoçar um dia desses em um restaurante muito bom, um dos meus favoritos aqui de Floripa, que é muito simples, é um restaurante vegano, mas assim, incrível. E aí tá, a gente pegou o nosso almoço lá, sentamos na mesa, começamos a conversar, comer, nananã. E aí a gente tava quase terminando de comer e o suco que uma das minhas amigas pediu não tinha chegado ainda. E aí ela chamou o garçom e comunicou, né? E aí ele falou assim, a gente tava procurando tua mesa tem um tempo, mas agora que você chamou eu vi que tua comanda tá virada. Falou algo assim, né? E aí o negócio da comanda virada, obviamente minha cabecinha já ligou a analogia na hora. E a gente traz uma perguntinha básica aqui logo de começo, né? Quantas vezes a gente já pediu alguma coisa e não estava pronto para receber essa coisa, né? A gente tava com a comanda virada para baixo, com o sabotador ali gritando que a gente não merecia o que estava pedindo, sei lá, né? Todas essas coisas que a gente tem na cabeça, assim. Então essa pergunta para a gente começar a mexer os parafusos dentro da gente já, eu fui buscar também o significado, né, da comanda do nosso tio Google, assim, o que ele dizia pra gente. E para ele a comanda é um papel, né, ou algo digital, onde é anotado os pedidos do cliente, né? Geralmente é feito pelo garçom ou em alguns restaurantes, os mais atuais. Você mesmo pede, né, através do token, tablets na mesa, enfim. Mas independente do método, o propósito é o mesmo. Você decide o que quer, escolhe, gera a comanda e aguarda no seu lugar com o seu número de identificação, né? Ou então você é chamado, recebe o pedido na mesa. Mas o que interessa aqui pra gente é as entrelinhas. Você pegou as entrelinhas aí ou a gente vai mais um pouco? Em um livro do James Allen, que eu muito indico aqui e que eu vou deixar na descrição mais uma vez, tem um trecho dele que diz o seguinte, abre aspas, a alma atrai o que ela secretamente abriga, tanto o que secretamente ama como aquilo que teme. A divindade que nos molda até o fim está dentro de nós. Somos nós mesmos. Fecha aspas. Eu penso que, se eu não sei o que eu quero, eu vou servir as minhas emoções. Se eu servir as minhas emoções, se eu ao menos compreender qual é o momento de cada uma delas ou como eu faço para acolhê-las, vai gerar um caos. Nesse caos, eu posso ficar confusa. E aí, nessa confusão, nada fica claro. Então eu não consigo receber e muito menos doar, porque está tudo confuso. Faz muito sentido isso para mim nos dias atuais. Então, uma dica que eu dou, que funcionou para mim e sempre funciona nesses momentos, é, quando não souber pelo que pedir ou pelo que agradecer, peça por clareza e agradeça as oportunidades que se apresentam agora. A todo momento existem oportunidades só esperando a gente notá-las, só esperando a gente estar com a comandinha virada. E quando nós pedimos por clareza, a única coisa que a gente precisa é estar presente. Então se policiar é isso também, né? E isso me leva a um segundo ponto que aconteceu nesses últimos dias. Se esforçar para ver cada pequena coisa que nós tornamos grandes. Para ver cada uma dessas coisas
de um outro ângulo. Se algo está nos incomodando sobre a nossa conduta com o outro, muito provavelmente e quase sempre, 99,99999 das vezes, não é sobre o outro. Então, ao invés de cultivar essa ruminação interna e viver nas fantasias dos pensamentos, por que não agir sobre algo que a gente tem o controle e que pode ser benéfico pra gente, sabe? Sei lá, vai caminhar, vai fazer uma pausa, ler um livro, trabalhar em outra coisa, lavar a casa da cachorra, como dizia a Maju, vai respirar, sabe? Não tem nada pra solucionar muitas das vezes. Então, vai buscar outro ponto de vista sobre a situação, né? Tem uma frase que eu gosto muito e que tá no meu diário, inclusive, no meu caderno Noah, que eu não sei de onde essa frase saiu até hoje. Eu talvez não lembre ela certa agora, mas eu nem tava no roteiro essa frase. É mais ou menos assim. E se eu estiver falando errado, falei errado. Inverta. Sempre inverta. Quer saber como não ter uma vida triste? Pense em como é ter uma vida feliz. Não sei ao certo se a frase assim, eu acabei lembrando dela agora por cima, mas isso faz muito sentido pra mim nesse ponto que eu trouxe assim, às vezes a gente tá tão, vou usar essa expressão de novo aqui, noiado numa situação, pensando em como aquela situação não ser daquela forma, sabe? Como que eu faço para não fazer isso, para não fazer isso? E a gente esquece de ver o lado que a gente poderia estar fazendo, estar agindo, sabe? Porque o não, ele já nos paralisa automaticamente. Então, como que a gente vai pro sim, né? Qual que é o oposto disso? Buscar, se esforçar para ver a vida sempre em seus infinitos ângulos, pontos de vista, pode nos ajudar muito a expandir um pouco mais a nossa cabeça, pensar diferente. Até mesmo quando a gente está numa conversa, escutando um amigo, ou ele nos pede um conselho, né? Você se colocar no lugar desse amigo, no lugar do outro, qualquer circunstância assim, através do ponto de vista do outro, não sobre o seu ponto de vista, né? Às vezes tudo bem, é um conselho, e aí você vai falar o que você faria e tudo mais, mas sempre com cuidado para ver através de como o outro tá vendo. Eu acho que isso tem uma ligação direta com a empatia e também com o alto amor e paciência, né? Porque quando a gente tem esse amor com a gente mesmo, a gente tem mais cuidado nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz. Se porventura sai uma fala atravessada, a gente tem o cuidado de ir e pedir perdão, né? Falar a real intenção e tudo mais. Então, isso faz muito sentido pra mim hoje. E por fim, falando em amor, ontem eu compreendi enquanto eu expressava um pensamento para uma amiga, e eu aprendi que eu sou muito assim, sabe? Eu me entendo muito quando eu falo. Enfim, ontem, enquanto eu expressava um pensamento para uma amiga, eu compreendi que há muito amor na dor. Não acho mais que aquela frase faça sentido, aquela frase que diz, ou você aprende no amor ou você aprende na dor. Eu acho que um não tá separado do outro, sabe? Quando um aprendizado chega pra gente através de uma experiência, ele dói. Porque ele gera desconforto, porque é algo novo. E somos nós quem escolhemos se a gente aceita, né, isso que está chegando e os seus processos, ou se a gente recusa e tapa esse buraco. Se a gente aceita esse desconforto, essa dor, ou se a gente tapa ela, né, se a gente opta pela fuga. Mas se a gente escolhe, eu acredito que também tem muito amor nessa escolha. Em escolher essa dor, em aceitar essa dor, esse desconforto, enfim. Novamente, o alto amor, ele vem primeiro e depois que nós passamos, nós compreendemos que além desse amor, desse alto amor, né, vem o amor maior, que é o coletivo. Quando nós melhoramos, nós nos permitimos ser exemplos para os demais. E eles podem, através disso, se permitir viver seus próprios processos, sem querer fugir desses processos. E através disso, eles ganham ainda mais consciência, experiência, a gente também, e todo mundo ganha, né? Olhar pra gente com carinho é isso, é olhar pro outro com mais carinho ainda. Eu repito isso, eu acho que todos os episódios aqui, mas não é por nada. A gente tá sempre aprendendo através do amor. A gente só precisa ser mais paciente com os momentos, enquanto também houver a dor. Ontem, quando eu cheguei na academia, eu fui compartilhar sobre a minha experiência de voltar a correr nas provas, né? E eu falei sobre a minha colocação inesperada. E aí o personal fez um comentário que eu fiquei pensando, assim, matutando durante o treino. Ele falou assim, que legal você ter pegado essa colocação, porque você não é tanto de velocidade, né?
você é mais de resistência. E aí, obviamente eu não levei esse comentário apenas para o entorno dos treinos, eu levei ele para a vida. Eu vi esse comentário ao longo desse 1 ano e do tanto de coisas que eu vivi, né, que só eu sei que atravessei. E eu sou sim da resistência, eu sou sim do endurance, com certeza. Mas eu vi ali que eu também sei acessar minha velocidade quando eu preciso. E eu me provei isso mais uma vez, sabe? Então, a primavera ela é sobre nascimento, mas ela é também sobre a renovação. Ela é também sobre o outono, sabe? E a introspecção. É uma revisão de tudo, assim. A gente passou por uma revisão grande no inverno, onde a gente se depara com todo o nosso caminho, assim, mas eu acho que a primavera é muito disso e é principalmente ver o nosso potencial, ver tudo que a gente fez, ela acompanha, né? O verão vai chegar para nos trazer ainda mais isso da revisão daquele final de ano, onde a gente olha para trás e vê todas as coisas que fez. Então, em um tom um pouco mais suave, eu quis lembrar vocês de se alinharem com os desejos que ainda moram por aí. Continuem acreditando neles, porque é possível alcançar cada coisinha que vocês imaginam, desde que a comanda esteja virada, desde que vocês saibam que vocês mereçam, que vocês sejam esse desejo e que tenham muita paciência, porque nada é no nosso tempo, nada é no nosso tempo. As coisas têm o seu próprio tempo. Então, se esforcem para isso. Lembra de olhar tudo de vários ângulos e, sobretudo, lembre que o amor não se limita ao relacionamento afetivo a dois. O amor está em todos os lugares, em todas as coisas, está na natureza. É o Deus de Spinoza. Pesquisem isso, inclusive. O amor é auto-amor primeiro, é autocuidado, é o abraço que você se dá, é o colo que você se dá. O amor é sobre o olhar que você tem com outras pessoas. É o cuidado e as alegrias compartilhadas. O amor também é ir através da dor, atravessando a dor, com paciência, sendo paciente e resistente. A vida é sobre se aprender o tempo inteiro. Então, pegue leve consigo mesmo. Espero que tenha feito sentido e sentir aí do outro lado. Se você gostou desse episódio e acha que mais alguém pode gostar ou tá precisando ouvir, envie para essa pessoa com amor, com carinho. E é isso. Até o próximo.